Fala, meu Brasil, suave na nave, pistola na área. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos primeiros treinamentos do Green Bay Packers, né, nesta off-season, as primeiras impressões que tivemos de alguns jogadores e, claro, um pouquinho mais, né, obviamente, da novela Aaron Rodgers, que a cada dia que passa vai se aproximando de um final um pouco trágico para nós, torcedores, né, que vocês têm acompanhado diariamente, né, que as notícias não são muito animadoras e o futuro também não nos permite criar muita esperança. Embora, claro, a esperança é a última que morre e a gente vai acreditar até o último minuto que é possível um retorno, ainda que distante atualmente, do Rodgers para Green Bay. Bom, pessoal, como vocês sabem, nós tivemos já os outros não obrigatórios, né? Que, como todo mundo já sabia também, o Rodgers não apareceria. E começaram na semana passada os minicamps obrigatórios. E também nós já sabíamos que o Rodgers não apareceria, porque não havia nenhum indício de que ele pudesse fazer alguma coisa diferente disso, né? Não havia nenhum encaminhamento na questão contratual dele ou de lavar roupa suja com a diretoria dos Packers, então era óbvio que ele não se apresentaria também nos minicamps, coisa que também não nos surpreendeu e que também não necessariamente representa a saída dele de Green Bay, mas é mais uma, né, vamos dizer assim, mais um grão de areia nesse castelo, né, negativo que vai se formando envolvendo o nosso quarterback. E com esses minicamps obrigatórios que começaram, a gente percebeu algumas coisas, né, interessantes. Não podemos deixar de falar, claro, do nosso provável QB1 na temporada, Jordan Love, que não começou muito legal, né? Os relatos aí dos insiders da mídia que cobre os Packers não davam conta de que ele não foi muito bem nos primeiros dias de treino, né? Percebe-se que ele tem muita força nos braços, uma mecânica até bem evoluída já, de uma temporada para outra já se percebe uma evolução, mas esse braço forte dele acabou, né, sendo ruim, digamos assim, do ponto de vista de que ele registrou muitos passes errados aí em alguns treinos, deixou a gente bastante preocupado, falando, meu Deus do céu, será que a gente, né, foi buscar o Blake Bortles para ser o QB3, só um cara para auxiliar nos treinamentos, ele vai acabar sendo nosso titular na temporada? Só faltava essa, né, cara? Mas, como diz aquele ditado, nada como um dia após o outro, né? No treino seguinte, ele simplesmente arrebentou. Só se falava em Jordan Love, no baita aproveitamento que ele teve nos passes, elogiado por todos, né? Companheiros, head coach, enfim. O que dá para perceber é que, de fato, ele ainda vai errar bastante, tem muito a amadurecer. Ele tem apenas um ano, né? Completando um ano de Packers. Não tem jogo, não tem ritmo de jogo nenhum, né? Nem sequer participou de quaisquer snaps em jogos que já estavam decididos ou coisa assim, né? Tampouco foi QB2 em alguma ocasião, esse posto era do Tim Boyle. Então, ele precisa pegar muito ritmo de jogo ainda. Logo, né, agosto tá aí, os jogos da Pre-Season vão ser essenciais para ele nesse ponto, para a gente realmente ver quem é o Jordan Love, né, o que ele pode nos proporcionar, e eu estou bastante ansioso para ver isso. Sinceramente, acho que a gente tem que começar a amadurecer a ideia de que ele pode sim ser o nosso quarterback titular para essa temporada, né? A parte da zoeira, do arrependimento por ter draftado já passou, a gente vai ter que, né, apoiá-lo, né, sendo bom ou sendo bust, a gente vai ter que confiar, acreditar que ele possa fazer um bom trabalho. E os treinos têm mostrado isso, né? Uma evolução já notória, mas é claro, ainda está crua, ainda é jovem, muito a melhorar, e sem um professor como Aaron Rodgers do lado, pode ser que ele sofra ainda, né, um pouquinho mais. Mas, sem dúvida, esse tem sido um dos grandes destaques dos treinamentos, pelo menos é o mais falado, né? Além dele, né, o Packers também assinou com outros 2 quarterbacks, né, além do Blake Bortles, que vocês também já sabiam. Também assinou com o Kurt Benkert e com o Jake Dolegala, né? Já são, então, 4 quarterbacks que a gente tem para os treinamentos.
que também não significa nada que o Rodgers vai sair ou coisa assim, né? É um número básico que praticamente todas as franquias usam nos seus treinamentos, né? No mais, outras notas importantes, Rashan Gary também, cara, vem com uma sede danada. Eu tô apostando muito no bonde do Garyzão sem freio, que ele vai ser um dos grandes destaques da nossa defesa, principalmente sendo um linebacker, e como nosso coordenador defensivo, Joe Barry, manja muito de linebackers. Eu boto muita fé de que nessa vai ser uma grande temporada do Gary. Tá fininho, tá forte, o cara vai chegar com tudo. A Amari Rodgers também se destacando legal, treinando como, como retornador até no Special Teams, pode agregar nisso, não sabemos o quanto, mas das vezes que ele apareceu fora da posição de wide receiver, ele estava treinando no Special Teams como retornador. Outras notas importantes, David Bakhtiari em evolução bastante progressiva da sua lesão, pode voltar até antes da hora. As entrevistas dele são barato, o cara está animadíssimo, está motivado, né? Assim como o Josiah DeGuara também já está em recuperação, né, da sua lesão no joelho, quem sabe pode auxiliar bastante na posição de tight end, junto com o Tony e com o Marcellus Lewis. Então, assim, galera, os treinamentos têm sido, né, sem grandes surpresas, né? A galera tem tentado evitar um pouco de falar do Aaron Rodgers, né? Porque se você ficar pensando nisso, você não treina, você não trabalha. Então, temos que seguir o nosso destino, tanto nós como torcedores, como eles como jogadores, né? Tem que tocar o barco sem, né, parar para pensar muito no que pode ser o desenrolar dessa novela, né? Tivemos hoje mais um treino, né? E logo aí, em torno de basicamente 30 dias, aí sim o pau vai torar de verdade, começa o training camp. E aí nós vamos ter que saber se o Aaron Rodgers vai estar lá ou não, porque se ele não estiver também no início do training camp, aí será um sinal gigantesco de que a probabilidade dele retornar em Green Bay para essa temporada será mínima ou ínfima, como vocês quiserem. E por falar em Aaron Rodgers, conforme eu adiantei para vocês, as notícias não são muito boas nesse sentido. Ele continua curtindo suas férias adoidado, sem pensar em trabalho, sem pensar em treinamento, sem pensar nos Packers. Havia, como eu disse no último vídeo, a questão do Mark Murphy intervir nessa história, intermediar, tentar fazer essa conciliação entre Packers e Rodgers, para tentar chegar num denominador comum que resultasse numa possível renovação de contrato. Mas parece que o Mark Murphy fez cagada, né? Fez cagada essa semana, quando vazou uma entrevista dele num evento particular no Green Bay, dizendo que o Rodgers é um cara complicado. E isso só endossa, né, o discurso de muitos aí, né, de muitos haters do Aaron Rodgers, de muitos jornalistas, que já diziam que ele era um cara complicado há algum tempo já. Desde a época de Mike McCarthy, desde, né, de outros tempos aí, conforme alguns jogadores também caguetavam essa informação de que ele era um pouco difícil de lidar. Aí o Mark Murphy vai dar uma dessa perante alguns torcedores e, lógico, hoje em dia com rede social a coisa vaza na hora. E aí, vamos dizer que foi mais um tiro, né, assim, no pé dado pelo Green Bay Packers nessa relação com o Aaron Rodgers, né? Você acha que o cara vai ficar feliz de ver o CEO, né, o seu manda-chuva do seu time, dizer que você é um cara complicado, né? Como é que você vai chegar para uma reunião, para uma possível renovação de contrato, né, sendo que quem manda no clube, né, praticamente diz que você é um cara complicado. Então o Mark Murphy também não está botando muita esperança nessa conversa. E o Rodgers hoje, até numa entrevista num programa norte-americano, com participação do Tom Brady, inclusive, estava com uma camiseta, que até isso virou motivo de polêmica, que traduzindo dizia: eu estou ofendido. O Rodgers é brincadeira, né? Ele também gosta de dar fofoca, né? Impressionante, cara. Então, até isso virou motivo de polêmica, de que ele estaria ofendido, que seria uma indireta, ou melhor, uma direta para o Green Bay Packers, diante de toda essa situação. E ele falou também uma coisa que eu discordo um pouco.
de que esse tempo, que a off-season é um tempo que ele quer para tirar férias mesmo. É para descansar, esquecer do trabalho, de treinamentos, de que ele não tem qualquer responsabilidade. Ora, me desculpa, mas em todos os anos anteriores ele participou, né, principalmente desses minicamps obrigatórios, alguns outros também, ele participou, e era período de off-season, e ele não estava curtindo suas férias aí adoidado, nem tampouco desinteressado pelos treinamentos ou sem qualquer responsabilidade. Eu achei essa declaração dele muito impactante no sentido de que parece que realmente ele não está nem aí. Não sei se isso vai se encaminhar para uma aposentadoria, se ele vai querer ser um mochileiro, sair viajando por aí mundo afora, virar um bom vivan, não sei. Mas teve um impacto, para mim teve um impacto relativamente grande essa declaração dele. Ora, mesmo na off-season você tem que se cuidar, você tem que se manter, você tem que se preparar para chegar nos treinamentos, né, de uma forma aceitável. Ou ele acha que ele é tão superior ou soberano assim a ponto de chegar na semana da abertura da temporada para treinar, falar, opa, me dá minha camisa aqui, vamos bater uma bola e eu vou pro jogo. Não é assim, né? Por mais que ele seja MVP, seja um dos maiores quarterbacks da história da NFL e do Green Bay Packers, eu acho que isso tem um certo desrespeito com os próprios companheiros de time e com a equipe em si, né? Vou falar agora, nessa altura já, né, no meio de junho, que ele não pensa em responsabilidades, que ele quer curtir as férias dele, que a off-season é para isso, eu acho que ele já deveria estar mais preocupado com a equipe dele, caso ele tivesse interesse em voltar. E essa declaração dá mostras de que ele parece que ele não está muito interessado em voltar. E daqui cerca de um mês, caso ele não apareça, já vai ser um indício muito claro dessa recusa dele em continuar no Green Bay Packers. Então, meus amigos, é o seguinte, os indícios e as notícias não são positivas, as próprias declarações e atitudes do Aaron Rodgers também não indicam uma permanência. O Mark Murphy, né, peidou na farofa quando podia tentar amenizar essa situação, botou mais gasolina na fogueira, e agora a gente depende do saudoso James Jones para tentar intermediar esse negócio. É outro cara que também dá umas entrevistas que são barato, e ele mesmo disse que se quiser chamar o Rodgers para uma reunião, ele vai lá para intermediar o negócio, vai ficar tudo bem. É o único cara nesse momento na imprensa que nos passa ainda um pouco de confiança e esperança na permanência do Aaron Rodgers, porque o resto, meus amigos, olha, só pedrada, só flechada, e a gente fica bem cético, bem realista com isso. Tá bom, galera? É isso aí que eu tinha para falar mais ou menos dos treinamentos e dos novos capítulos dessa novela interminável do Aaron Rodgers. Voltamos a nos falar em breve. Abraço a todos. Go Pack, Go! Fui!